Brasil obriga-se voto sem obrigar o mínimo de conhecimento e o mínimo de estudo político. Porque o Eduardo Bolsonaro pode postar um tweet desse e todo mundo sair repercutindo porque ninguém estudou política, porque não é uma matéria cobrada, não é obrigatório. Obrigatório é votar. Estudar política não é obrigatório. Vamos lá, você precisa entender alguns parâmetros para poder votar. Ele posta esse tweet com a certeza de que o brasileiro, além de não estudar política, além de não achar o assunto interessante, não sabe do que ele está falando. Mas quando ele fala que o presidente da República vai sugerir, vai instituir prisão perpétua para Jair Messias Bolsonaro, ele acaba de desconstitucionalizar inúmeras coisas que muitas pessoas podem não saber, mas que existe sim. Nós temos 3 poderes da União independentes e harmônicos entre si: legislativo, executivo e judiciário. Tratando-se do legislativo de uma forma bem protótipo, o legislativo é quem cria as leis ou te ferra. O executivo, nós temos o executivo em 3 instâncias. Por quê? Falando em instâncias, assim, para vocês compreenderem. Nós temos o executivo. Nós estamos falando numa federação. Quem representa o executivo na federação é o presidente da República. Nós temos o executivo no governo do estado, é representado por aquela figura que é o governador do estado que você mora. E nós temos também o executivo no âmbito municipal, que é o prefeito da sua cidade. Nós temos também, tratando-se do outro poder agora, nós temos o poder judiciário, que é autoexplicativo, julga, condena, etc, etc. Ele está sugerindo que é um projeto do Lula colocar o Jair Messias Bolsonaro em prisão perpétua. O Lula é presidente da República e provavelmente será candidato novamente à presidência da República. Imagino que ele não vá se candidatar a alguma outra coisa. O judiciário também seria por indicação, ou ele teria que ter, enfim, carreira jurídica, etc. O executivo, em nenhuma hipótese, o executivo julga, ou condena, ou nada desse tipo, tá? O executivo não pode de maneira nenhuma, que é a figura do Lula, não pode, nesta ocasião, não pode de maneira nenhuma instituir a prisão de uma pessoa. Ele não é do judiciário e ele não é do legislativo. Por que eu tô falando do legislativo? Porque muita gente pode pensar que o legislativo não tem figura do poder judiciário. E existe uma ocasião em que o legislativo pode sim assumir a figura do judiciário, que é no processo de impeachment. Quem julga processo de impeachment é o legislativo. Então, só o legislativo e o judiciário, e o legislativo em uma única ocasião, que pode julgar algo. E também não é a prisão perpétua de Bolsonaro e etc. Até porque nós estamos falando do Brasil. No Brasil, não existe prisão perpétua. Nós temos a Constituição Federal, que aparentemente eles rasgaram, mas nós temos a Constituição Federal de 1988, que no seu artigo 5º, inciso 47, fala sobre a indisponibilidade de prisão perpétua no Brasil. Portanto, no Brasil, prisão perpétua não é permitida. E como que faz para isso mudar? Para mudar a Constituição, não basta deputados votarem uma lei para que isso aconteça. Tem que fazer uma PEC, proposta de emenda à Constituição Federal. Tá, mas como que é? Tratar de um artigo e de um inciso que fala sobre direito fundamental e limita o poder punitivo do Estado, não teria como nem fazer uma proposta de emenda à Constituição, uma vez que essa cláusula é uma cláusula pétrea, portanto, não permite a abolição dessa cláusula. Então, isso aí não passa de falácia política para tentar enganar o povo de alguma forma. E por que eu tô falando isso aqui? Parece ser óbvio, mas quando a pessoa começa a construir de pequeno em pequeno, de galho em galho, esse tipo de falsa informação, torna-se uma bola de neve. E nós precisamos entender desde agora o que são os 3 poderes da União, o que cada um pode fazer, porque senão o discurso político das fake news esse ano aumenta muito e é muito fomentado pela falta de informação. E ele fala sobre crime político, de censura de jornalista e tudo mais. Nós tivemos uma ditadura que durou, nós estamos falando da ditadura militar, não é da era Vargas, nós estamos falando da ditadura militar, de 21 anos. Durou 21 anos. Dilma Rousseff foi perseguida, teve empalamento, etc, etc. Inúmeros tipos de caos e de tortura. E aí agora, hoje, ele está falando que nós estamos vivendo em uma censura, com ele falando nas redes sociais, e que os jornalistas estão sendo censurados. Certamente, uma pessoa que fala disso não entendeu
nada da história do país. Afinal, eles nem acreditam em ditadura.